E aí, nação celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo. Hoje o vídeo dessa segunda saindo um pouquinho mais tarde, em razão, né, de uma apuração que estava acontecendo importante nesse dia 14 de julho, envolvendo talvez o principal assunto do dia, né? E aí, para não ficar um vídeo defasado, um vídeo já antigo logo na postagem, preferi aguardar um pouquinho mesmo que ficasse um pouquinho mais tarde aí, tá bom? Então bora lá, nação, tem bastante coisa para abordarmos aqui, tem coisa que vai te deixar bem pistola, mas tem outras que eu imagino que possa ser interessante aí na sua avaliação. Já peço antes de mais nada aquele likezão, beleza? Meta humilde de 500 joinha, se inscreva, comenta e compartilha. E eu convido a vocês também, né, a acompanhar o vídeo que foi postado no início dessa madruga de segunda-feira, logo após a vitória contra o Grêmio por 4-1. Não viu? Clica no link, está fixado na descrição, ou vai aí no canal, clica em vídeos e acompanhe. Vamos lá, nação celeste, primeira informação envolve o Cruzeiro de olho em reforço que pode vir de um rival, tá? Informação do Vene Casagrande, o Cruzeiro fez duas propostas ao Vasco para comprar o volante Cauã Barros, que está se destacando pelo América, né? Que está jogando atualmente na Série B e está emprestado ao América. Porém, o Vasco recusou as duas propostas. A segunda tentativa foi, né, nesses últimos dias, a negativa foi dada ontem, pois os valores não agradaram, segundo a apuração do próprio Vene Casagrande. O América tem uma prioridade, né, numa compra do jogador, mas não tem um valor fixado desse passe. A gente aguarda. O Cauã é um jogador que realmente vem tendo alguns jogos de destaque em um time bem ruim do América, tá? Eu vi 3 dos últimos 5 jogos do América na Série B. Rapaziada, lastimável, tá? Eu vi, por exemplo, o jogo contra o Atlético, bizarro, né? Naquele momento o Atlético era o lanterna, o América jogou muito mal. Vi recentemente agora o jogo contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino venceu por 3-1, o América também muito abaixo, e o Cauã é um dos poucos, né, que consegue ali se destoar. Bora aguardar, é um nome que me agradaria, principalmente pensando em compor elenco e principalmente pensando em algumas saídas recentes, né, na posição que aconteceram. Outra notícia, nação, dessa vez jogador de saída, uma possibilidade, né, mais um clube interessado no Lautaro. Depois do São Paulo, Sport, Internacional, mais um clube interessado, dessa vez ao Grêmio, tá? O jornalista Caliel Dornelles traz informação de que o Grêmio tem conversas em andamento com o Cruzeiro pelo centroavante Lautaro Dias. Negociação está aberta, a direção busca a reposição do uruguaio Arezzo, emprestado ao Peñarol. Só que aqui tem uma outra notícia do Samuel Venâncio, tá? Que já comentou sobre o assunto, nação. E segundo o Samuca, a ideia da diretoria gremista seria levar o jogador por empréstimo e aí depois uma possibilidade de compra. O Cruzeiro já descartou essa possibilidade. É incrível, né? Que momento que a gente tá vivendo no futebol brasileiro. Todo mundo, quando fala em contratação, quer por empréstimo, né? Poucos são os clubes que têm possibilidade de pagar realmente algum valor, ou algum clube que tenha confiança de você negociar alguma venda em definitivo. O medo de não receber é muito grande. Então, é um movimento bem bizarro, né? Praticamente todos os clubes passando por isso. Raras exceções, o Cruzeiro é uma das exceções, graças a Deus. Vamos lá, nação! Talvez para a principal notícia, né, desta segunda-feira, uma notícia, diria até que bombástica, porque tava tudo certo. Matheus Gonçalves chegaria ao Cruzeiro, Cruzeiro comprando 50% dos direitos econômicos por cerca de 22, 23 milhões de reais, né, 3,5 milhões de euros, salário de 300 mil reais para o jogador, luva de 1,5 milhão, todas essas informações, várias fontes havia trazido, né, por exemplo, Flazoeiro, agora, no final da tarde de hoje, talvez o principal youtuber do Flamengo e de times do Brasil cravou essa notícia. E aí, rapaziada, é por isso que eu demorei para subir esse vídeo. A notícia é bombástica. Flamengo procurou o Cruzeiro e informou que não pretende mais vender o Matheus Gonçalves. E é bizarra essa informação e é por isso que eu coloquei na capa, né? Diretoria lixo.
Porque o presidente do Flamengo conversou com o presidente do Cruzeiro, no caso o dono do Cruzeiro, Pedrinho. Ou seja, o BAP deu a palavra de que venderia o Matheus Gonçalves. A negociação andou, chegou-se a um denominador comum, a demora do envio dos documentos aconteceu, e aí o Cruzeiro deve ter dado uma pressionada e veio a resposta do Flamengo: não venderemos mais o Matheus Gonçalves. Por um lado, há quem diga, né, pelo lado do Flamengo principalmente, né, que o Cruzeiro foi meio que afoito no negócio e que não tinha nada fechado. Por outro lado, a informação que a gente tem, por exemplo, do Samuel Venâncio, é de que os presidentes deram as mãos, fecharam o negócio, e aí o feeling do Cruzeiro é que a diretoria do Flamengo viu a repercussão negativa, que seria, perdão, se desfazer, né, do Matheus Gonçalves, um ativo jovem ainda do clube com potencial interessante, e aí por conta da repercussão negativa, a diretoria do Flamengo voltou atrás. E assim, nação, posso ser sincero pra vocês, é um negócio que desfeito é ruim pra todos os lados. O Matheus Gonçalves já estava com a cabeça no Cruzeiro. E uma prova disso é que ele publicou, né, agora, alguns minutos atrás, no seu Instagram, no History, né, uma carinha de choro através desse personagem, tá? Eu não sei que personagem que acho que é do mangá, né, Naruto, mas ele postou essa carinha de choro aqui. Obviamente bem triste, né, com o desfecho final do negócio. É ruim pro Flamengo, é ruim pro jogador e é ruim pro Cruzeiro, né? Acreditava que o Matheus Gonçalves poderia se desenvolver muito nas mãos do nosso Leonardo Jardim, mas com o negócio não acontecendo, fica só aí a expectativa do que poderia ter acontecido. Bora aguardar, ver se de repente uma nova reviravolta acontece, mas por hora é isso, não tem mais negócio. Beleza? E pra finalizar, nação, aqui o nosso vídeo, notícia muito boa, tá? Grande notícia envolvendo o próximo confronto contra o Fluminense. E é o seguinte, pra quem tá por fora, hoje saiu a notícia de que o Fluminense encaminhou a venda do John Arias para os Wolves da Inglaterra, tá? E com isso, a chance dele já não jogar mais com a camisa do Fluminense. E, segundo o jornalista, né, o Giovanni Manuer, do Rio, o John Arias está fora do jogo contra o Cruzeiro. Então, assim, é bem provável que realmente ele não vista mais a camisa do Fluminense e ele não enfrente o Cruzeiro. O principal jogador do Fluminense está de saída e o Cruzeiro não terá que enfrentá-lo. É uma baita de uma notícia, né? Fica a lamentação porque o Cruzeiro foi um dos times que tentou contratar o John Arias, mas o Mário Bittencourt, né, o presidente do Fluminense, já descartou essa possibilidade várias vezes, já era sonho descartado na nossa mente, e aí pensando num confronto contra o Fluminense e tendo o John Arias, não tê-lo é sim uma boa notícia. Mas é isso, nação, pra encerrar aqui o nosso vídeo, última info, tá, envolvendo inclusive outra negociação entre Cruzeiro e Flamengo. Segundo o Central da Toca, o Cruzeiro está interessado no Matheus Cunha, goleiro de 24 anos, é o goleiro reserva hoje do Rossi, tá? E aí, segundo a ideia, segundo informações do Central da Toca, né? A ideia do Cruzeiro é fazer um pré-contrato, tá? Com o goleiro, ele que tem um contrato encerrando no final do ano. Aí, não seria para uma negociação imediata e nem dependeria diretamente de uma negociação entre as diretorias. Então aí, entre palavras, né? E atitudes de mau caratismo, né, seu BAP? Aí tanto faz, o Cruzeiro pode já ter um pré-contrato com o goleiro, ele chega só aí pro ano que vem, até porque também não temos pressa. Fechado, nação? Chegou até aqui aquele likezão, hein? Me ajuda! Até aqui eu só posso te agradecer por tudo, obrigado, tá? Se você comentou, se você deixou o like, se assistiu, muito obrigado. E a partir daqui eu só posso te desejar uma semana muito abençoada, na paz do Senhor, até a próxima. Eu fui e tchau!